En Angola et pourquoi pas dans le monde entier. Digamos, aleluia, todos os filhos de Nzambe Malama. A igreja foi para com Malama aqui em Angola, porque que não do mundo inteiro. Et nous rendons grâce à ce Dieu véritable, le Dieu d'Alexandre et d'Inabala, pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Agradecemos esse grandíssimo Deus, Deus de Alexandre e de Nabala, pela oportunidade que nos concedeu. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Queremos orar acerca da palavra de Deus. Seigneur notre Père céleste, Senhor nosso Pai Celestial, nous voici au moment propice. chegamos no momento oportuno. Le moment que nous voulons t'écouter par le truchement de ton serviteur. O momento que queremos te ouvir pelo caminho do teu servo. Laisse que l'instrument habitué dans ta main puissante Deixei que o instrumento habituado na sua mão poderosa utilise-lui encore une fois aujourd'hui. usa-lhe mais uma vez hoje, Ensemble avec l'interprète. junto com o intérprete, Au nom de Jésus, em nome de nous Jesus. disons Amen. Amém. Amen. Amém. Rapidement, nous voulons parler aujourd'hui sur le thème Rapidamente, hoje gostaríamos de falar acerca deste tema. 7 attitudes que le Seigneur déteste. 7 atitudes que o Senhor detesta. Nous, par le thème, il y en a plusieurs, mais nous voulons parler par les 7 attitudes dans la Bible, qu'on a expliqué dans la Bible que le Seigneur déteste. Há muitas atitudes que o Senhor detesta, mas nós gostaríamos somente de falar de 7. Nous ouvrons nos Bibles dans Proverbe 6, verset 16. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Provérbios, no seu capítulo 6, versículo 16. Nous lisons au nom de Jésus. Lemos. Il y a 6 choses que est l'Éternel, Estas 6 coisas que aborrece o Senhor. et même 7 qu'il en a horreur. E a sétima, a sua alma abominável. Les yeux hautains, Os olhos altivos, la langue menteuse, língua mentirosa, le mains qui répandent le sang innocent, e mãos que derramam sangue inocente, le cœur qui médite des projets iniques, coração que maquina pensamentos viciosos, le pied qui se hâte de courir au mal, pés que se apressa a correr para o mal, le faux témoin qui dit de mensonges, testemunhas falsas que proferem mentiras et celui qui excite des querelles entre frères. e o que semeia contenda entre irmãos. Donc si nous lisons du verset 16 jusqu'au verset 19, nous verrons il y a 7 attitudes. Se nós lemos do versículo 16 até no versículo 19, veremos que há 7 atitudes. Et si nous voulons parler de cette attitude que le Seigneur déteste, E nós gostaríamos de falar de 7 atitudes que o Senhor aborrece. la Bible dit il y a 6 que l'Éternel est, même 7 qu'il en est en horreur. A Bíblia declara há 6 que o Senhor aborrece, até 7 que o Senhor abomina. Donc, il y a des attitudes, il y a de ces attitudes-là que Dieu aime. Il y a aussi des attitudes que Dieu déteste. Há atitude que Deus ama, há também atitude que Deus aborrece. Je voulais parler aux enfants de Dieu, Gostaria de falar aos filhos de Deus, surtout ces derniers temps, sobretudo ultimamente, que nous courions, estamos andando, nous devons être vigilants. devemos ser vigilantes. Toi qui as l'habitude d'écouter peut-être des messages qui te plaisent, Você que tem hábito de ouvir as mensagens que te agradam, et ça te donne le courage d'aller à l'église, aquilo te dá força para ir à igreja. je veux qu'en ce net moment, Eu quero que neste momento, tu puisses comprendre que você entenda, que nous sommes au moment estamos numa où altura nous devons parler la vérité, rien que la e vérité. devemos falar da verdade, somente a verdade. Oui, Pois, on ne peut pas prêcher, bon, Jésus manque, Jésus est ceci, cela, des révélations, c'est bien, ça édifie le peuple de Dieu. Maintenant, le peuple de Dieu doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire en ce net moment. podemos pregar, a manga representa Jesus, muita revelação, tudo bem, mas nesta altura devemos pregar o que é necessário que o povo de Deus saiba. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? O que é que as pessoas devem abandonar?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? O que deve fazer para agradar a Deus? Ma Bible dit ceci. A minha Bíblia declara: La première attitude, a primeira atitude, Dieu n'aime pas des gens qui ont les yeux hautains. Deus não ama as pessoas que têm olhos altivos. Les yeux hautains. Olhos altivos. Des yeux qui méprisent. Os olhos que desprezam. Donc quelqu'un qui te regarde avec dédain. E a pessoa que está a te olhar de uma forma aborrecida. Des gens qui regardent avec déconsidération. A pessoa que está olhando com a desconsideração. Il y a des gens qui regardent comme ça. A pessoa tem olhando dessa forma. Donc quelqu'un qui est devant lui, Alguém que está perante ele, il regarde comme si cette personne, c'est une personne de rien. ele está olhando, parece é uma pessoa que dizer, não tem valor. Donc un regard de mépris. Uma olhada de desprezo. Ça peut faire mal à quelqu'un qui dit, mais pourquoi il me regarde comme ça? E aquilo até pode doer a pessoa dizer, por que está me olhando dessa Je forma? connais une sœur, Conheci uma irmã, lorsqu'un homme l'approche, quando homem se aproxima dele, regarde. a forma que a irmã tem olhando aos homens, Ça peut te rendre triste. e pode te render triste. Elle te regarde, elle commence par la tête. Ele começa a te olhar primeiro na cabeça, Elle descend jusqu'au pied. desce até nos pés. Elle ne laisse pas, elle quitte le pied pour remonter jusqu'à la tête. Não deixa agora, te apanha dos pés agora para subir até na cabeça. Et à la fin, il te demande, qu'est-ce que tu veux, monsieur? E no fim te pergunta, o que você quer, senhor? Une telle personne, A pessoa desse même si jeito, tu avais quelque chose à lui parler, talvez você tenha algo a lhe falar. sa façon de regarder, Só sua forma de olhar, avec des yeux hautains, com aqueles olhos ativos, ça t'empêchera de dire quelque chose. vai te impedir a dizer algo. Tu regardes comment? De que forma tem olhando? Quelle est ta façon de regarder? Qual é a sua forma de olhar? Dieu n'aime pas cette attitude-là. Deus não gosta dessa atitude. Des gens qui regardent avec hauteur, avec dédain, avec mépris, avec déconsidération. Pessoa que olha com ativo, com desprezo, com a desconsideração. Ça frustre la personne. Aquilo aflige a pessoa. Ça décourage la personne. Aquilo faz com que a pessoa perde coragem. Et tout le monde peut reconnaître que, oh, lui, sa façon de regarder, c'est pas normal. E todo mundo pode reparar que a fulana, sua forma de olhar, só Mais toi, ça te plaît. Tu vois ça normalement. Mas para si, você veja aquilo é normal. Peut-être ta façon d'être, tu as la grâce, tu es béni, tu es belle, tu es beau. Et tu méprises les gens par ta façon de regarder. Talvez a sua forma de ser, você é bonita, bonito, você é rico, mas a sua forma de olhar, você tem desprezando os outros. Écoute ce message. Ouça essa mensagem. C'est facile d'abandonner. É fácil abandonar. C'est facile de couper cela. É fácil cortejando isto. Même chez toi à la maison, Mesmo tu peux lá na faire sua casa. un effort. Pode fazer esforço, Même dans la prière. mesmo nas Tu orações. peux prier. Pode orar. Seigneur, Senhor, enlève cette façon de regarder. tire essa forma de olhar. Les gens ne plaisent pas à cette façon de Isso regarder. não agrada as pessoas. La deuxième chose, A segunda coisa, la Bible dit, diga a minha Bíblia, la langue menteuse. língua mentirosa. Dans le verset que j'ai donné là, Naquele versículo que eu dei, les yeux hautains, dos olhos altivos, nous pouvons lire dans Psaume podemos ler na carta, 18, 28. podemos ler na carta de Salmo 18, 18, 28. 18, 28. Qu'est-ce que la Bible dit? O que declara a Escritura Sagrada? Tu sauves le peuple qui s'humilie Porque tu livrarás o povo aflito et tu abaisses le regard hautain. e abatarás os olhos altivos. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La Bible dit que l'Éternel abaisse A Bíblia diz que o Senhor abaixa des gens qui ont le regard hautain. as pessoas que têm os olhos altivos. Donc si tu as cette attitude-là, Se você tem esta atitude, ne t'attends pas à la bénédiction de Dieu. não espera uma bênção vindo de Ne Deus. t'attends pas à le levement. Não espera o arrebatamento. Non, parce que ma Bible dit le Seigneur abaisse A Bíblia diz que o Senhor abaixa les gens qui ont le regard hautain. as pessoas que têm os olhos altivos. Le Seigneur abaisse ces O gens-là. Senhor abaixa essas pessoas, humilha essas Et je pessoas. répète, tu dois faire un effort Declara que deve pour fazer changer isso, ta façon de regarder. mudando a sua forma de olhar. Nous lisons. Lemos. Le deuxième point, O segundo ponto, le Seigneur déteste les gens qui ont la langue menteuse. o Senhor detesta as pessoas que têm a língua mentirosa. La langue menteuse. A língua mentirosa. Des gens qui ont l'habitude de mentir. As pessoas que têm costume de mentir. Ça devient comme l'accoutumance pour lui. Quer dizer, já é o costume de... Je connais un frère, lorsqu'il dit la vérité,
il se sent mal à l'aise. Conheço o irmão quando fala a verdade, sente-se mal disposto. Et lorsqu'il dit il ment, Logo que ele mente, alors il est content. ali ele está à vontade. Il est content lorsqu'il ment. Está contente quando está a mentir. Vous pouvez voir quelque chose à deux, mais lorsque lui, il veut transmettre cela, il change tout ce qu'il a vu avec toi. E pode ver uma coisa vocês dois, mas logo que ele vai comunicar a forma que vocês viram, tem que mentir ou aumentar certas coisas. Donc il est habitué à mentir. Ele já se costumou a mentir. Ma Bible dit, le Seigneur est de telle attitude, de telle personne. A minha Bíblia diz que o Senhor odeia essas atitudes, Il y a essas une personne pessoas. que Dieu déteste. Uma pessoa que o Senhor detesta, Qu'est-ce qu'il peut recevoir de la part de Dieu? o que é que pode receber da parte do Senhor? Donc le Seigneur peut te détester, non parce que tu as fait l'impudicité ou l'adultère, parce que tu as seulement une langue menteuse. O Senhor pode te detestar não é porque você fez a fornicação ou o adultério, mas como você tem uma língua mentirosa, ele detesta. Regarde là où tu es bloqué. Veja onde você está bloqueado. Et si tu ne fais pas attention, Se não se acautelar, tu es dans les chemins de la perdition. está no caminho da À perdição. cause de la langue menteuse. Por causa da língua mentirosa. Un jour, Dia. tu te retrouveras avec les impudiques, les adultères, les métrieux E dans le feu éternel. E se achará com os adultérios, os fornicadores que cometem adultérios, os que matam lá no inferno, no fogo eterno. Nous lisons Vamos ler. Proverbe, Estamos sempre na carta de Provérbios. Proverbe 12, verset 22. Na carta de Provérbios, no seu capítulo 12, versículo 22. Provérbios Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, Mais ceux qui agissent avec vérité, mas os que obram fielmente ils sont agréables. são seus deleite. Dieu bénisse ta parole. Amém. Amen. Ma Bible dit, A minha Bíblia les declara, lèvres fausses, os lábios mentirosos, c'est-à-dire les langues menteuses, quer dizer, língua mentirosa, sont en horreur avec l'Éternel, são en l'Éternel. aborrecidos ao Senhor. C'est-à-dire Dieu déteste Quer dizer, Deus detesta les menteurs. os mentirosos. Il déteste les menteurs. Detesta os mentirosos. Je ne connais pas. Peut-être cela est dû peut-être à la généalogie, là où tu es né. Les gens sont habitués à mentir. Et toi aussi, tu es né dans cette famille de menteurs. Tu es menteur. Talvez você está naquela genealogia das pessoas que mentem e você também recebeu aquele espírito de mentir. Et dans votre famille, c'est héréditaire, le mensonge. Quer dizer, a mentira é hereditária na vossa família. Tu es né comme ça. É assim que foste nascido. Mais il y a quelque chose qui peut changer dans Mas ta há vie. uma coisa que pode mudar a sua vida. Si tu veux faire le Seigneur Jésus-Christ, Se aceita o Senhor Jesus lui qui a Cristo, déclaré je suis la vérité, ele que declarou sua verdade, donc ça changera. ele mudará. L'apôtre Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en O moi. apóstolo Paulo disse: se eu estou a viver, não mais eu que estou a viver, mas é o Jesus. Si Jésus prend la place, Se Jesus tomar o lugar, tu es béni. você é uma pessoa abençoada. L'Éternel déteste O Senhor detesta la langue menteuse. a língua mentirosa. Je connais quelqu'un. Eu conheci alguém. Il ment comme il respire. Ele mente como está a respirar. Il est capable de te dire quelque chose. Tu acceptes. Ele é capaz de te dizer uma coisa, uma mentira, você aceita. Il est capable de venir prendre beaucoup d'argent. Il te ment facilement. Moi, je crois qu'il pratique ces garçons-là. Ele tem capacidade até de te receber muito dinheiro. Eu até estou a imaginar, parece que essa pessoa tem magia ou quê? Donc, il a la facilité, hein, Ele tem a la facilidade. manie de mentir. E ele tem a mania de manipular a mentira. Il te ment. Ele te mente, Tu acceptes. você aceita. Demain, il vient. Amanhã Il vem, ment encore. ele te mente, Tu acceptes. você Après, aceita. demain, il vient. Depois da manhã Il vem, ment. te Tu mente. acceptes. Alors que você toutes les aceita. fois qu'il te ment, tu découvres qu'il a menti. E cada vez que ele te mente, você descobre que ele mentiu. Mais demain, quand il viendra, Amanhã, quando vier, il change de langage. muda de linguagem. Il continue toujours à mentir. Se é para dar sequência na mentira, Tu acceptes toujours. você acredita sempre. Une telle personne. Uma pessoa Mas desse ele gênero, prie. ele pode Et orar. de telles personnes prient. Hein? Essas
Il peut prendre le temps dans la prière, même 2 heures du temps, il est dans la prière. Kondoria bababa, kondoria bababa. 2 heures d'oração, yakamana, shekamana, yakamama. Alors que le Seigneur le déteste. Enquanto o Senhor lhe detesta, Est-ce que le Seigneur peut écouter la prière d'un menteur? imagina, será que o Senhor pode ouvir a oração do mentiroso? Je ne crois pas. Não acredito. Parce que ma Bible dit, il déteste le menteur. Porque declara a minha Bíblia que ele detesta os mentirosos. Un jour, Jésus a dit aux pharisiens, Um dia Jesus disse aos vous fariseus: êtes comme votre père. vocês são como vossos pais. C'est un menteur. É mentiroso. Il a commencé à mentir depuis le Ele commencement. começou a mentir desde o início. Il parlait du diable. Ele falava do diabo. Donc le menteur, il est le fils direct du diable. O mentiroso direto é o filho do diabo. Parce que Jésus dit, vous êtes comme votre père. Porque Jesus disse: são como vosso pai. Il parlait de qui? Ele falava de quem? Il parlait du diable. Falava do Il diabo. a commencé à mentir dès le commencement. Ele disse: começou a mentir desde o princípio. Donc un menteur, Um mentiroso on peut l'identifier pode identificar directement diretamente dès l'enfant du diable. o filho do diabo. Et si tu es enfant du Se diable, você é o filho do diabo, comment est-ce que tu peux être agréable devant Dieu? como vai ser agradável perante a Deus? Qu'est-ce que tu peux O bénéficier? que você pode Et beneficiar? quand il va encore, il ment encore. E cada vez ele pede perdão. Quando vai lá fazer trabalho, mente de novo. Pourquoi pas lui dire la vérité? Mas por que não diga a verdade? Les jours où les militaires sont venus pour être baptisés à Jean-Baptiste, O dia que os militares vieram para ser batizados, o João Batista, Jean-Baptiste leur a dit, o João Batista os disse: procurez-vous, prenez l'argent qui vous est dû, votre salaire. receba o dinheiro devido, que é o vosso salário. Laissez les cagnacs. Deixa a corrupção. Il leur a dit cela. Os disse. Donc même nos bien-aimés, ceux-là qui ont la grâce d'avoir du travail, de main-d'œuvre, tout ça là, ils peuvent changer. Os nossos bem-amados, alfaiates, pintores, todos esses que fazem trabalho das mãos podem mudar. Tous ces travaux-là, Todos aqueles trabalhos. peinture, peintre, tailleur, cordonnier, Sapateiro, maçon, codo, pedreiro, charpentier, ferraillère, tout ça là. todos que fazem esses trabalhos Ils doivent changer. devem mudar mesmo. Parce que j'ai souvent l'habitude d'avoir auprès de moi ces gens-là. Souvent, quand c'est des gens qui mentent, ils disent que la chose là c'est 10 000 kwanza, alors que c'est 5 000 kwanza. Eu costumo bater essa história no meu lado. Aí ele fala: papá, é 10 mil a feira, quanto é 5 mil quanto? Ils disent, bon, on fait comme ça parfois. On peut demander la main-d'œuvre moins chère, mais par rapport aux choses là que nous pouvons mentir, ça peut faire quelque chose. Ele assim, talvez a mão de obra podemos pedir no baixo preço, isso que estamos a mentir é só para aumentar qualquer Non, coisa. pas un enfant de Dieu. Não, isso não é para os filhos de Deus. Tu dois te repentir. Deve se arrepender. Les choses anciennes, c'est les choses anciennes. As coisas antigas são Tu t'es antigas. converti, Você já se converteu? tu dois te repentir. Arrepende-te. Rester dans la vérité. Permanece na verdade. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amém. Nous rentrons pour le troisième point. Entramos no terceiro ponto. Le main qui répand le sang innocent. As mãos que derramam sangue inocente. Ce n'est pas une bénédiction. Nem uma bênção. Nem uma bênção. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz: le main qui répand le sang innocent, as mãos que derramam o sangue c'est inocente une attitude é uma atitude que le Seigneur déteste. que o Senhor detesta. Il y a beaucoup de façons de tuer. Há muitas formas de matar. Il y a des gens qui tuent spirituellement, Há pessoa que mata des gens espiritualmente physiquement. e há pessoa que mata os outros fisicamente. Nous voyons Caïn. Vejamos ainda o Caim. Caïn a tué son frère. Caim matou o seu irmão. Qu'est-ce que son frère a fait? O que o seu irmão fez? À cause des bonnes œuvres seulement. Somente por causa das boas Qu'est-ce que son obras. frère a fait? O seu irmão fez Et cela aquilo, a fait que Caïn puisse détester son frère, fez com que o Caim detestasse o seu irmão, puisse haïr son frère. odiando o seu irmão, Et au-delà même, aller le tuer. até chegou na ponta dele matar. Nous lisons Vamos ler Genèse 4. na carta de Gênesis, capítulo 4, Par rapport au temps, nous allons lire rapidement versets 6 à 8. e rapidamente vamos ler no versículo 6 até 8. Por que Ton tiraste visage est abattu. e por que descai o teu Certainement, semelhante? si tu agis bien, Se bem fizeste, tu révéleras ton visage. não haverá tanto disso. Mais, et si tu agis mal, E se não fizeste le bem, péché se couche
à la porte. O pecado já está à porta. Et ses désirs se portent vers toi. E para ti será o seu desejo. Mais toi, Mas tu domine sur lui. domina sobre ele. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. E falou Caim com seu irmão Abel. Mais, Sucedeu o quê? comme ils étaient dans les champs, Estando eles no campo, Caïn se jeta sur son frère se levantou Caim contra o seu irmão et le tua, Abel e o matou. laissant innocent. Sangue inocente. Il a tué son frère, Matou seu irmão. tout simplement, Simplesmente parce que les œuvres de son frère étaient plus meilleures que la tienne. as obras do seu irmão eram melhor a relação das suas obras. Et ma Bible dit, Declara a minha le Bíblia. Seigneur déteste O Senhor detesta de telles personnes, tais pessoas. qui est le main qui répandent le sang innocent. As mãos que derramam os sangues inocentes. Le sang O sangue de ces gens-là daquelas pessoas crie. clama. Comme ma Bible dit, le sang d'Abel crie. Como a Bíblia testifica, o sangue do Abel clama. Ça déclare le jugement. Declama o julgamento. Est-ce que tu as l'habitude de répandre des sangs innocents? Será que tens hábito de derramar o sangue inocente? Parce que ma Bible dit, le Seigneur déteste de Porque telles personnes. declara a minha Bíblia, o Senhor detesta as pessoas desse gênero. Il y a des gens Há pessoas qui tuent aussi que matam spirituellement. espiritualmente. Des gens qui vont de maison à maison As pessoas que andam de casa para casa, pour tuer des enfants de Dieu. matando os filhos de Deus, Dire de n'importe quoi. falando de qualquer forma. Ils ne savent pas. Eles não C'est sabem. une façon aussi de tuer. É uma forma de matar. Parler le mensonge Falando a mentira de quelqu'un de alguém que je peux appeler la calomnie. que posso chamar calúnia. Calomnier quelqu'un Caluniar alguém. alors que ce n'est pas la vérité. Enquanto que não é a verdade. Tout simplement Tudo simplesmente pour décourager la personne. é para desencorajar a pessoa. Afin que cette personne-là Para que aquela ne pessoa puisse parler peut-être dans une église quelconque. e para que não falasse numa igreja qualquer. C'est une façon aussi de répandre les sangs É innocents. uma forma de derramar o sangue inocente. Si nous lisons Se nós lemos dans 1 Jean, na primeira carta do João, chapitre 3, no seu capítulo 3, verset... primeira carta do João, Ma Bible dit, quiconque est son frère a Bíblia diz: qualquer que aborrece o seu irmão est un meurtrier. é homicida. Combien de meurtriers que nous avions E quantas homicidas que nós temos dans nos églises? nas nossas igrejas? Tout simplement parce que tu es ton frère. Porque você odeia o seu irmão. Qu'est-ce que ton frère a fait? O que o seu irmão fez? Ce qu'il a, O que ele tem? c'est une grâce. É uma graça de Deus. Peut-être n'a pas forcé. Talvez ele não fez nenhum esforço. C'est Dieu qui a donné. Deus que lhe deu. Mais pourquoi tu es ton frère? Mas por que você está odiando o seu Tu irmão? es de la génération de Caïn. Está na geração de Caim. Il a haï son frère. Odeia o seu irmão. Tout simplement, les œuvres de son frère étaient meilleures que la sienne. Porque as obras do seu irmão eram melhor a relação Et da pourtant, sua. Dieu lui a exhorté. Enquanto que Deus lhe exortou, Il dit, si tu fais comme ton frère, ele disse como se fizesse como seu irmão, je te bénirai. eu te abençoarei. Il n'a pas écouté cette exhortation Ele não ouviu aquela exortação à cause de la haine qui était dans son cœur. por causa do ódio que estava no seu coração. Et beaucoup de gens Muita gente répandent des sangs d'innocents derrama o sangue inocente à cause de la haine. por causa do ódio. La haine. O ódio. C'est ça le vrai mot. Si nous pouvons parler comme nous les chrétiens, répandre des sangs innocents. A verdadeira palavra que podemos usar como nós os cristãos derramemos o sangue de muita gente. Combien de gens que tu as tués parce que tu les as haïs? Quantas pessoas que você já matou porque você odiou-los? Regarde les frères de Joseph. Vejam os irmãos. Ils ont haï Joseph. Odiaram José. Les jours, ils ont pris Joseph à côté de leur père, n'était pas là. O dia que receberam José, o seu irmão não estava. Quelle était leur pensée? O seu pensamento era: Tuons-le. vamos lhe matar. Vous voyez la haine là où ça mène? Tá vendo? O À la ódio merve. para matar, o Tuons-le. vamos lhe matar. On verra ce que ces anges fera. Veremos como é que vai finar os seus sonhos. La haine O ódio amène à la merve. leva no homicida. Toi qui as l'habitude de haïr. Você que tem hábito de odiar, La Bible dit que tu es un meurtrier. a minha Bíblia declara: és homicida. Celui qui est son frère, Aquele que odeia o seu c'est irmão un meurtrier. é Et homicida. Dieu déteste cette E attitude. Deus detesta essa Et atitude. tu as l'habitude d'haïr des gens Talvez tenha hábito de odiar sans motif. sem motivo. Je le dis souvent à l'église comme ça. Un pasteur est venu nouvellement dans une paroisse
il n'a pas prêché, il n'a pas dit quelque chose. Il y a des fidèles commencent à haïr. Je l'aime pas, non, la façon dont je l'aime pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Imagina o costume dizer isso na igreja, pastor chega numa paróquia, ele mandava lá, nem aleluia não deu, mas alguém está na cadeira, eu não gosto desse pastor, cabeça não sei se quer, muitas coisas. Non, c'est pas normal. Isso não é bom. Aujourd'hui, nous allons terminer Hoje vamos acabar sur le 4e point. sobre o quarto ponto. Le cœur qui médite des projets iniques. O coração que maquina pensamento vicioso. C'est une attitude que Dieu n'aime pas. É uma atitude que o Senhor não ama. Le cœur qui médite O coração que medita des projets iniques. pensamento viciosos. L'Éternel n'aime pas de telles O Senhor personnes. não ama isso. Nous pouvons lire Michée 2, verset 1. Na carta de Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Podemos ler isso. Donc nous allons terminer, on va Vamos continuer. acabar para nós termos sequência. Miqueias 2, 8. Michée 2, Na carta de Miqueias, capítulo 2, verset 1. no primeiro versículo. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité Ai daquele nas suas camas entenda a iniquidade et qui forgent le mal sur leur couche. e maquina o mal. Au point du jour, ils l'exécutent. A luz da alva o praticam, Quand ils ont le pouvoir en main. porque está no poder da sua mão. Nous recommençons. Recomeçamos. Malheur. Ai! Écoutez ce que la Bible commence par malheur. Escuta o que a Bíblia diz. Ai! À ceux qui méditent l'iniquité Daquele que nas suas camas entenda et qui a forgent iniquidade le mal sur leur couche. e maquina o mal. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amém. Je vais écouter les Amen bien. Amen. Alléluia. Capítulo 3, Verset 29. versículo 29. Ne médite pas le mal quand tu médites les projets iniques. O quarto ponto disse: é o coração que medita o pensamento viciosos. Nous avons lu Lemos dans Michée, na carta de Miqueias, il y a des gens qui méditent le mal há pessoas que maquinam o mal dans leur couche. nas suas camas, Là où ils dorment. aonde dorme. C'est-à-dire, la nuit, il est en train de méditer le mal. De noite está aí a meditar, maquinar o mal. Il a un mauvais projet. Ele tem pensamento vicioso, Il a des pensées négatives pensamento negativo envers son frère, ao respeito do seu irmão, envers sa sœur, ao respeito da sua irmã, envers son pasteur, avec son ami. talvez ao respeito do seu pastor, do seu amigo, do seu líder. Il est en train de méditer des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Está meditando coisas que não agradam a Deus. La Bible dit malheur à cette A personne-là. Bíblia diz, ai daquelas pessoas. Et le jour, il exécute cela. E de dia ele pratica aquilo. C'est une personne qui se prend à la place de Dieu. É uma pessoa que toma o lugar de Deus. Il a des idées Ele tem ideias, et il fait cela. ele pratica aquilo. Et c'est mal. Isso é mal. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Isso não dá glória a Deus. Quelqu'un qui a un cœur qui médite des projets iniques. Alguém que tem um coração que medita o pensamento viciosos. Dieu hait une telle attitude. Deus odeia uma atitude desse gênero. Et il y a des gens qui se plaisent dans des attitudes comme ça. Moi, tu ne peux pas me toucher, tu ne peux pas blaguer avec moi. A pessoa agrada essas atitudes comigo, não brinca. Se brincar, você vai ver. Parce qu'il est plein de mauvaises pensées, des projets iniques, dans des méditations machiavéliques lorsque tu as des problèmes avec lui. Ele tem mau pensamento, má forma de agir. Os pensamentos dele, não sei da forma que a gente pode dizer, quando você brinca com ele, toma decisões. La nuit, il ne dort pas. E de noite ele não dorme. Il est sur son lit, Ele está na sua en cama, train de méditer comment est-ce que je vais atteindre cette personne. meditando como é que vou atingir essa pessoa. Comment est-ce que je veux le disqualifier. Como é que eu vou lhe afastar? Comment est-ce que je peux tout faire afin que je l'élimine. Como é que eu posso fazer para que eu possa lhe eliminar, para ele morra? Une telle personne A pessoa desse ne peut jeito pas prospérer. não pode prosperar. Le Seigneur peut te laisser. O Senhor pode te deixar. Oui, tu fais des choses comme ça. Faça o que você quer Tu fazer. t'accroches peut-être à la mort physique. Você, talvez Ça fait combien fisicamente des années que tu agis comme ça? Quantas vezes você já está agindo dessa forma? Tu vis.
Tá vivendo. Mais regarde ta façon de vivre. Veja agora a vida que você está C'est levando. comment? Tá como? Ta façon de vivre A sua vida n'est pas bien. não é boa. Tu n'as pas la bénédiction dans ta Não vie. tens a bênção na sua vida. Tu es dans le pleur et dans les grincements des dents. Está chorando, rendendo dentes. Parce que tu es un ennemi de Dieu. Porque você é um inimigo de Deus. Le Seigneur déteste cette attitude que tu as. O Senhor detesta essa atitude que tu tens. Tu dois abandonner cela. Deve abandoná-lo. Je crois, nous allons continuer le dimanche. E eu acredito no domingo daremos Que sequência. le Seigneur bénisse sa parole. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amen. Amém. Nous allons prier. Vamos orar. Seigneur Dieu, Senhor Deus, nous te rendons de multiples actions de grâce graças e graças te rendemos pour le message que tu nous as donné pela mensagem que nos concedeste, et que ce message, que este em nome de Jesus. disons Amen. Amém. Nous bénissons le Dieu de notre Père Erego E abençoamos o Deus do nosso papai Herrego Aidi. et que ce Dieu bénisse le président Papi de Fepakon Malamu en Angola et en Batsa-Congo. Que Deus também abençoe o presidente Papi, que é o presidente do apoio da igreja FEPA com Zambé Malam, na província evangélica do Zaire, lá precisamente na cidade de Mbanza Congo. Et tous les bien-aimés qui font que cette émission puisse passer. E todos os bem-amados que participam pelo êxito dessa emissão, Le pasteur Jimmy, o le pasteur Alex Jimmy, Malay, o le pasteur pasteur Alex Sage o Matadi. pastor Sérgio Matadi, Aujourd'hui encore, nous avons aussi le pasteur Adelaï, hoje nós vimos o pastor Adelar, et le frère Alex Lukelo. o diácono Alex Luquel. Que le Dieu de mon père, Erego Aïdine, vous bénisse. Que Deus do Amém. meu pai, Herrego Aidi, vos abençoe. Amen.